Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais a uma noite de estudo, nosso trabalho aqui na Unificação. Também cumprimento aqui os nossos amigos que estão aqui presencialmente e também aqueles que estão pelas mídias sociais, que nos acompanham. Lembrando sempre de pegar um copo de água, uma garrafinha com água, para que no final dos trabalhos a gente possa fluidificá-los. E hoje eu tenho bastante recadinhos para passar para vocês, mas a gente vai primeiro entrar na energia da casa, nessa sintonia benéfica que essa casa de oração nos proporciona. Vamos deixar um pouquinho as nossas preocupações lá fora, para que a gente possa sorver dessas benesses que a casa nos traz, através dos nossos trabalhadores espirituais. Então vamos juntos, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, pedindo sempre o amparo e a proteção de todas as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho. Vamos fechando os nossos olhos físicos, mas abrindo o nosso campo de visão espiritual, nos conectando com todos os trabalhadores dessa casa, sejam eles encarnados ou desencarnados, que estão aqui conosco, preparando esse ambiente para que possa ser produtivo, para que possa ser harmonioso, repleto de muita luz e de muita paz. Vamos agradecer a Deus a oportunidade dessa reunião, desse encontro, agradecendo em especial a oportunidade de nossa existência, que estamos podendo caminhar, mesmo que milímetro a milímetro, mas incessantemente. O progresso é assim, ele é constante. Vamos também pedir a permissão do nosso patrono, Eurípides Barçanufo, dessa casa que nos acolhe, que sempre traz todo o equilíbrio que precisamos, e nos acolhe em especial nos dias mais difíceis, nos dias mais turbulentos, mas também sempre com o amparo do Dr. Bezerra de Menezes, que traz a cura e o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual, através de suas falanges de amor e de cura. E Jesus, nosso irmão maior, que sempre nos acompanha, que sempre traz, através do seu reto exemplo e discernimento, as suas lições benditas, que sempre nos elucida e serve como bússola, e serve como guia nos dias e na nossa senda evolutiva. Façamos então, juntamente com ele, a prece que ele nos trouxe e nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esses eflúvios benditos recaiam sobre todos os necessitados, todos aqueles que se encontram nesse momento em situação de rua, nos asilos, orfanatos, casas de recuperação, casas de detenção, e todos, sem restrições, que padecem pela falta de liberdade, pela fome, pela sede. E aqueles principalmente que hoje campeiam nos territórios que estão guerreando, que recebam esses eflúvios e que balsamize suas dores e suas aflições, de acordo com o seu merecimento e suas necessidades. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus e dos nossos mentores pessoais, damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje, então, dando continuidade à leitura do Evangelho, a gente vai ler, ainda no capítulo 23, os itens 7 e 8. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 59 a 60.
O que podem significar estas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que, na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, realmente, a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira, que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas, através da lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida, e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide pregar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Que assim seja. Antes de passar o microfone para a Lília, que é a nossa explanadora da noite, eu vou falar brevemente sobre uma campanha que teremos aqui no mês de fevereiro, né, a partir da próxima semana, que é a campanha do pão de queijo. Então, já vou passando para vocês, através das próximas semanas a gente vai reforçando, e essa campanha, ela tem como objetivo maior a manutenção das nossas atividades aqui, tanto da creche Vovó Meca, do Colégio Apóstolo Paulo, que o Marcos tanto fala, né? E das famílias que assistimos aqui com as cestas básicas. Então, eu já estou passando, depois, quem quiser mais informações, a gente vai entrando em mais detalhes. E no final, eu vou passando outros recados. Mas agora eu passo a palavra para a Lília, e vai falar para nós sobre a temática dessa noite. Boa noite a todos, aos que estão aqui, aos que estão em casa. Bom, quando a gente olha para o nosso mundo e para as culturas diferentes que a gente vê que o período da morte de alguém é um período muito significativo para as pessoas, para as famílias. As famílias muitas vezes necessitam de um tempo maior para processar o luto. Tem culturas que eles festejam, sim, a morte, que eles dançam junto com o caixão, ou que eles fazem festa no Dia dos Mortos. Tem outras culturas em que a pessoa é enterrada muito tempo depois de sua morte, porque existe todo um preparativo ali com aquele corpo, com aquela família, vivenciando aquele luto. E é claro que Jesus jamais iria falar uma frase ou falar alguma coisa que fosse ofender as crenças e a cultura dos povos. É lógico que ele respeita o período de luto das pessoas. Essa lição seria completamente sem sentido se a gente não conhecesse Jesus como Jesus. Se fosse uma outra pessoa qualquer, certamente soaria como um desrespeito à frase dele. Mas não é um desrespeito. Jesus quis dizer com essa frase, deixai os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, justamente a lição da existência da vida após a morte. E essa lição, ela foi dada assim até de uma maneira bem impactante, eu acredito, para essa pessoa, né? Porque ela estava pensando ali naquela questão do luto e da parte material da coisa e provavelmente se esqueceu do ensino espiritual que aquilo traria para ele e para outras pessoas. E é sobre isso que eu gostaria de focar essa palestra. Porque é claro que essa frase só tem sentido quando a gente admite para si mesma a existência da espiritualidade, dos espíritos, da vida após a morte. E aí a gente entende que realmente, quando Jesus diz, deixe os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, ele está dizendo uma coisa muito amorosa,
porque os mortos, eles são muito mais bem cuidados do que nós aqui na Terra. Eu trouxe, inclusive, vários livros para trazer conhecimento para vocês, quem gosta de ler, e que fala a respeito dessa vida espiritual. E eu trouxe aqui um primeiro, que ele começa com questionamentos. Esse livro é de Leon Denis, O Além e a Sobrevivência do Ser. Está até com o preço ainda que eu comprei no brechó, que horror. Enfim, ele começa, né? Haverá em nós um elemento, um princípio que persista depois da morte do corpo? Haverá qualquer coisa da nossa consciência, da nossa personalidade moral, da nossa inteligência, do nosso eu, que subsista a decomposição do invólucro material? Quem nunca se perguntou se realmente a vida após a morte existe ou não? Em algum momento nós fizemos essa pergunta. E por isso hoje nós estamos aqui na doutrina espírita, que provavelmente foi a religião que mais nos respondeu com relação a isso. Pessoas vêm para nós aqui na doutrina justamente por terem perdido entes queridos e se angustiam por não terem essa certeza. E aqui eu trouxe um livro, um dos muitos livros maravilhosos que foram psicografados por Francisco Cândido Xavier. E nessa obra a gente tem várias mensagens de espíritos falando aos seus entes queridos. E é muito interessante como esses espíritos se comunicam com as pessoas que estão aqui encarnadas com um tom afetuoso, mostrando toda a sua personalidade. Então, essa mensagenzinha que eu separei, ela é breve. Querida tia Edna, mãezinha pelo coração, estou passando melhor. Sei quanto vem sofrendo com o nosso adeus involuntário. Não queira mal aos nossos companheiros que me ofereciam lealdade e interesse pela vida. Basta-nos a tia Edna, a saudade em que vivemos presentemente, esperando que o tempo volte atrás, embora saibamos que isso não pode acontecer. Estou internado num parque hospital de recuperação espiritual e já consigo suportar muitas horas sem os remédios, de cuja aplicação não estive muito certo. Deus me auxiliará para que lhe dê pelo menos uma fatia de felicidade neste seu caminho em que me fez viver. Peço-lhe não chore mais com desconsolo e creia que a divina providência traça um caminho de libertação para os seus tutelados, que somos nós, todos os filhos do céu na terra. A vovó Escolástica, o vovô Emídio e o vovô Manuel são aqui verdadeiros pais para mim. E tenho esperança de que em breve estarei em plena sanidade espiritual. Querida tia e mãe pelo coração, minha querida tia Edna, com o seu coração generoso e bom, continua palpitando o coração do seu sobrinho e filho espiritual, Emídio. Então, imagina só, que honra ter recebido mensagens assim do médium mais famoso e que realmente era assim um canalizador fenomenal do plano espiritual. Tanta riqueza de nomes, apelidos, circunstâncias. E aqui esse espírito falando que estava em atendimento, né, estava sendo atendido num local ali de, vamos pôr assim, saúde espiritual, numa espécie de hospital, onde ele estava na companhia de outros entes queridos já desencarnados. Então ele estava sendo muito bem cuidado pelos seus, estava sendo, abre aspas, enterrado pelos seus mortos. Estava ali recebendo todo o carinho, toda a afeição de parentes queridos que estavam auxiliando ele na recuperação ali da sua saúde espiritual depois do desencarne dele. Não é só essa mensagem. Aqui esse livro, ele tem várias. Eu separei uma outra que eu vou ler poucos pedaços, mais para a gente ter noção. E não foi por acaso que eu separei essa mensagem. E é de um espírito chamado Denise. E ela conta que ela vai indo bem,
que ela fez um curso de enfermagem, e eu separei justamente por conta disso, porque eu achei super interessante. Falei, olha, alguém decidiu fazer enfermagem no plano espiritual, né? Que legal. E presentemente, ao mesmo tempo em que os vejo tranquilos em Ipanema, posso colaborar junto de irmãos queridos em auxílio aos doentes de vários hospitais, conseguindo a alegria de conhecer as melhoras de muita gente. E aqui ela fala do pai dela, fala que não chegou a sofrer as tentações de natureza inferior, justamente porque ela tinha o trabalho dela, né, que dava ali para ela boas energias. E ela fala que escolheu a enfermagem porque os irmãos doentes são os professores da paciência e coragem. Então aqui ela conta as experiências que ela já estava passando ali com seus pacientes, sendo enfermeira no plano espiritual, depois do seu desencarne. E ela fez esse curso lá, ela não necessariamente era enfermeira aqui, ela escolheu ser enfermeira lá, no plano espiritual. E é muito legal essa mensagem, porque já traz um outro momento. Essa primeira mensagem é de um recém-desencarnado, essa mensagem já é de alguém que já desencarnou, já fez um estudo, já está trabalhando, né? E já foi mais do que bem cuidada, agora ela cuida dos outros, né? A gente sabe que perder materialmente as pessoas realmente traz muita dor e sofrimento, porque a gente tinha uma rotina com essas pessoas, a gente tinha uma vida com essas pessoas, né? E ficam todas aquelas memórias passando na cabeça, e dependendo da circunstância do desencarne, essas lembranças podem até ser mais dolorosas do que deveriam. Mas o que a gente tem que ter em mente é que nós temos a prova da existência da vida após a morte. A doutrina espírita traz isso para nós muito claramente, através das psicografias, através de fenômenos físicos. E aqui, olha, este livro, Animismo e Espiritismo, é um livro que fala dos fenômenos físicos, de materialização. Ele fala de vários tipos de materialização, materialização em fotos, de corpo inteiro, né, da pessoa mesmo se tornar material, visível, palpável aos olhos das pessoas em reuniões de manifestação física. Nós temos aqui também este livro do Hermínio Correia de Miranda, Sobrevivência e Comunicabilidade dos Espíritos, falando justamente também dessas formas de comunicação, que são várias. Na própria doutrina espírita, nós temos o livro dos médiuns, que traz como essas comunicações ocorrem, quais circunstâncias elas ocorrem, como é a vida espiritual desses espíritos. A gente tem também dentro do Pentateuco kardeciano o livro Céu e Inferno, que fala da situação desses espíritos na vida após a morte, dependendo de como aquele espírito foi em vida. Então, é uma gama de conhecimento enorme, enorme. E esses livros desses autores, vejam, eles não são médiuns, eles não psicografam. O Alexandre Aksakov, o Hermínio Correia de Miranda, eles não trabalhavam como médiuns, eles eram pesquisadores da época deles, que viam lá os artigos, que iam atrás dos fenômenos, estudavam os fenômenos, e a partir daí eles chegavam na conclusão de que não tinha como aquilo ser criado, inventado ou reproduzido de alguma forma artificial. Nós vemos aqui também, neste outro livro, No Invisível, do Leon Denis, que um juiz chegou a se manifestar a favor, né, da vida após a morte, falando que chegou a haver uma mesa de pinho de 4 pés, levantada do assoalho em meio de uma reunião de 8 pessoas, derribada desordenadamente aos nossos pés, elevada acima de nossas cabeças e em seguida apoiada no encosto de um sofá. Ele conta também que ele viu muitas vezes mais de uma pessoa ser puxada com força, sendo que era impossível resistir a essa força, mesmo ele tentando ajudar a pessoa a resistir à força, a pessoa continuava sendo puxada por algo invisível aos olhos.
Ele também viu médiuns se servirem de vários idiomas, como grego, latino, espanhol, francês, enfim, outros idiomas aqui que o médium em si não conhecia, ele não falava aqueles idiomas. Então tem vários tipos de comunicação, mostrando para nós que a vida após a morte é uma realidade, ela existe. E por mais que seja doloroso a gente perder fisicamente alguém, nós temos, como espíritas, a certeza de que essa pessoa está em outra vida, que essa aqui é apenas temporária e muitas vezes absurdamente restrita para nós enquanto espíritos imortais. A verdadeira vida é justamente a vida do outro lado. Aqui a gente faz estágio, lá a gente volta para a nossa casa, né? Então, essa é a sensação que a gente tem que ter. E quando Jesus fala, mais uma vez, essa questão de deixar os mortos, enterrar os seus mortos e vinde pregar o reino de Deus, é justamente isso. A gente olhar para esses momentos da nossa vida, não para perder a nossa fé, mas para alimentar a nossa fé, a nossa esperança de reencontrar essas pessoas um dia numa situação muito melhor e usar este momento para incentivar outras pessoas a terem fé também. Porque quando morre alguém de uma família, não é só um que está sofrendo ali. São várias pessoas que estão sentindo aquela dor. E nem todo mundo vai ter essa esperança, nem todo mundo vai ter essa percepção, nem todo mundo vai ver a situação dessa forma. Tem pessoas que vê a morte de um ente querido como o fim de tudo, como o fim da vida, da própria pessoa que está ali vivendo o luto, né? A pessoa morreu, acabou para mim, agora não tem mais felicidade, agora não tem mais isso, não tem mais aquilo, sendo que, na verdade, além desse sofrimento causar um sofrimento para o ente que está ali se desprendendo da matéria, ela também vai carregar esse fardo por um tempo muito longo, além do que deveria, e vai adoecer com isso. Então, cabe a nós, como espíritas, obviamente, não ser mal educado, né? Não ser aquela pessoa que vai no velório e fica, nossa, vamos vibrar de alegria porque a pessoa voltou para o plano espiritual, porque infelizmente às vezes a gente vê pessoas se comportando muito mal em velório. Óbvio que nós não vamos ser essas pessoas, mas sempre que a pessoa der oportunidade para a gente deve alimentar a esperança dessa pessoa, mostrar para essa pessoa que a vida não termina com a morte, que ela deve seguir a vida dela material aqui, enquanto o ente amado lá na pátria espiritual vai seguir a vida espiritual e que um dia no futuro, se tudo der certo, se todo mundo fizer o seu trabalhinho corretamente, vai se encontrar, né? E lógico também tem aí uma questão de afinidade, porque às vezes aquelas pessoas que a gente acha que tem afinidade, às vezes não necessariamente a gente tem, né? Então tem também questões de afinidade aí, mas que a própria pessoa, tanto encarnado quanto desencarnado, vão descobrindo com o passar do tempo, se realmente era um amigo querido que se foi ou não, se realmente era um ente querido que se foi ou não, ou se a pessoa só sofreu ali naquele momento, porque já era um convívio que estava acostumada, mas não era exatamente uma pessoa que tinha ali laços de afinidade com ela. Porque isso acontece também. Com o tempo a gente vai percebendo essas coisas. Jesus propõe para a gente manter a nossa jornada, manter a nossa caminhada, independente desse nosso sofrimento com as perdas materiais. E nunca deixar essa fé, essa esperança morrer, por mais difícil que seja. Neste livro, Estamos Vivos, aqui conta a história também de 5 crianças, que praticamente crianças, adolescentes, que sofreram um acidente automobilístico e morreu as 5. Então, foi um baque para aquela cidade, todo mundo ficou comovido, imagina a dor, né, que aqueles pais estavam sentindo, porque eram jovens. E todos eles vêm trazer mensagens de consolo para os seus pais aqui neste livro. Então, mesmo na morte prematura, naquela que a gente não espera, existe uma razão de ser. Essas pessoas vieram para passar um tempo determinado na Terra e partiram porque tinham que partir. Foram porque já estava na hora. Elas só vieram aqui para cumprir determinada coisa ou aprender determinada lição e logo em seguida vão seguir os seus caminhos no plano espiritual. E eu imagino, é claro, a dor de
um pai, de uma mãe, de irmãos, quando perde um ente querido assim, com certeza deve ser avassalador, com certeza. Mas nós precisamos manter essa fé, de que por mais dolorido que seja, por mais buraco que deixe no coração da gente a partida de um ente amado, de um filho, de um pai, de uma mãe, é momentâneo. É momentâneo. E é tão momentâneo que às vezes durante o sono, esses entes queridos vêm nos visitar, ou nós vamos visitá-los se nós tivermos merecimento e equilíbrio para isso. Então, mais uma vez, a proposta de Jesus é tão importante porque ele já sabe que se a gente não tiver equilíbrio, que se a gente não seguir em frente, nós não vamos ter o merecimento de encontrar com eles aqui, enquanto a gente estiver aqui, no desdobramento pelo sono, porque a nossa perturbação mental perturba o espírito que vai estar lá do outro lado. Então, eles não permitem. Eles só vão permitir se tiver ali pelo menos um mínimo de equilíbrio, que as duas partes vão conseguir se encontrar tranquilamente. Mais uma vez, é por isso a importância de seguir em frente. Por mais dor e sofrimento que a lição seja para aqueles que ficam, a gente tem que pensar que para quem foi também não está sendo fácil, e que da mesma forma que essa pessoa vai ter que aprender a seguir em frente, nós também vamos ter que seguir em frente para que as coisas aconteçam da melhor forma possível para ambos os lados. Eu gostei muito dessas mensagens que eu li. Eu já tinha esse livro, esse outro livro aqui que eu separei, que está no meu celular, ele está disponível gratuitamente no site O Consolador. Lá tem várias obras disponíveis gratuitamente para quem gosta de ler. Então, vocês conseguem ver várias mensagens, né? Toda vez que vocês entrarem no site, entra na biblioteca do site e lá vai ter, por ordem alfabética, os livros. E aí vocês conseguem ir clicando e vendo essas obras e tendo a oportunidade de ver as mensagens de diversos espíritos que trouxeram aí, né, todo o seu carinho, todo o seu amor aos seus entes queridos e demonstrando amplamente a sua personalidade, mostrando que são realmente eles ali se comunicando, né? E isso traz para nós assim, uma convicção muito forte de que realmente a vida ela não para, ela não se interrompe, ela continua. A única coisa que é interrompida é a existência do corpo físico, a única coisa. O resto só segue em frente, né? Em ambas as vidas. Então, eu espero que vocês tenham gostado da lição. Já está na hora de chamar os médiuns. Depois, quem quiser anotar os nomes dos livros, eu passo para vocês. E, então, que os médiuns possam vir à frente para poder fazer o passe. Então, nesses instantes, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, e agradecer a Ele por cada ensinamento. Senhor, estamos aqui humildemente hoje, aprendendo um pouquinho de Tua lição. Que possamos, Mestre, ser bons alunos e seguir Teus passos, mesmo que com muitas dificuldades. Pedimos ao Senhor, Mestre amado, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos de luz, que essas luzes maravilhosas possam curar nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e possa nos trazer paz e tranquilidade. Que os mentores amados e queridos que aqui estão também recebam a tua luz e que os irmãos desencarnados necessitados possam ser recolhidos e amparados. Que possamos levar essa vibração amorosa para os nossos lares, para os nossos entes queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja.